palavra comigo que é O Vento Cessou. Não é continuação do filme E o Vento Levou, pelo contrário, E o Vento Cessou. Quantos aqui tiveram algum medo na infância de alguma história que te contaram? Quem é da década de 80 lembra de algumas histórias que me amedrontaram muito. Talvez você fale, década de 80, você nem era nascido. Eu tenho 36 anos, embora não aparente. Quantos ouviram a história da loira do algodão ou a loira do banheiro? Cara, na minha primeira ano escolar, na primeira série, os caras mais velhos vieram contar essa história. E ao contar essa história, a minha ida ao banheiro durante um curto período, ou um período da minha vida, era simplesmente aterrorizante. Primeiro que eu não ia no banheiro sozinho. Eu esperava ir aquela galera tudo junto, eu já entrava correndo, não trancava nem a porta, abaixava do espelho, ia lá, fazia a minha necessidade, nem lavava a mão, saía correndo. Saía correndo porque eu morria de medo. Até o banheiro de casa, tomava banho de porta aberta e tudo mais. Vai, e aquela louca decide aparecer ali. Era criança e pensava nisso. E aí um dia eu estou na escola, eu vejo um cara mais velho, devia ser da 4ª, 5ª série. Ele vai, todo parrudo, indo no banheiro. Eu olhei e falei, uau, que homem é esse? Que moleque é esse que vai no banheiro sozinho? E um dia, angustiado, eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu morro de medo de ir no banheiro por causa disso e disso. Que me contaram essa história. Aí vai minha mãe, para diante do banheiro e fala, isso é tudo ideia dos outros? Fica vendo. Ela falou 3 vezes ali, eu falei, não, mãe. Daí ela, olha agora, quem está no espelho? Eu falei, é a senhora. Ela falou, essa história não existe. Mas muitas vezes a nossa vida é marcada por essas situações que tenta nos engessar, tenta nos deixar tímido, e tenta, de uma maneira, eu e você tentamos dar um jeito de fingir que não está acontecendo conosco. Porém, eu quero contar uma história da Bíblia para vocês, e não só uma história da Bíblia. Se você está com a sua Bíblia, abre no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. E antes eu queria falar o que o dicionário define de medo. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou, ao contrário, suscita a consciência de ameaça. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. Essa ansiedade irracional ou fundamentada, deixa eu pegar um exemplo aqui. Agulha, tomar injeção. Você vê marmanjo de 2 metros, bombado, na hora que vê uma agulha, fala fina. Ou que nem o caso, eu morro de medo de agulha, eu tenho pânico de agulha. Pensa um cara que odeia agulha. Que uma vez eu fui fazer um exame, a mulher foi tirar o sangue, 1, 2, errou a 3ª, eu caí, desmaiei, acordei com gente dando tapa na minha cara. E agora toda vez que vai fazer alguma coisa com a agulha, a perna já começa a tremer, você começa a suar. Eu lembro recém-casado, há 9 anos atrás, nós estávamos no interior e eu e a minha esposa tinha que tomar uma vacina. E o que aconteceu naquele momento foi que nós fomos no posto junto com a minha sogra, e aí chamaram eu dentro de mim, eu vi a mulher preparando, dando com o dedo naquela ampola de vidro e pega uma seringa de vidro com uma agulha gigante. E aquela coragem, eu já comecei a declarar Salmo 23, ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei. E já comecei a ficar desesperado, eu torcendo para acabar a dose do negócio, falar obrigado, Senhor. Ou torcendo para alguém entrar na minha frente. Para minha alegria, ela chamou, Dona Rúbia, pode entrar. A Rúbia foi, entrou, tomou a vacina. No que ela entrou, eu saí do negócio. Eu saí do posto, virei a esquina e comecei a acelerar o passo. Eu já estava 2 quarteirão à frente. Aí minha sogra me aparece no quarteirão. Ô Patife, vem cá que é a sua hora de tomar a injeção. Não deu para fugir, tive que passar vergonha com minha sogra gritando para o bairro inteiro, ali anunciando que eu tinha medo de injeção. Mas existem algumas situações que, literalmente, no nosso coração nós perdemos o controle e não queríamos agir dessa maneira. Mas vamos olhar o que a palavra de Deus fala, em Mateus 8, a partir do verso 23 até o 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia.
Assim, eu não quero tomar uma conclusão precipitada, mas eu tenho aprendido ao longo da minha vida que aquelas pessoas que roncam são as pessoas que dormem primeiro. Já percebeu? Você vai no acampamento, vai dormir na casa de um amigo, vai viajar. A primeira pessoa a dormir é a que ronca. Semana passada eu estava num evento em Curitiba e no quarto que me colocaram, a uns 3 quartos de distância, deixaram o trator ligado, que quase não me deixou dormir. E eu pensei, a mulher que casar com esse cara ama demais, né? Ou dorme com um tampão no ouvido, né? Então essa foi uma conclusão, porque eu fico imaginando, quem dorme numa tempestade? Eu já admiro gente que dorme no trem de pé. Eu estive no Japão, eu vendo os japoneses dormindo de pé. O trem balança, os caras têm até a tática. Parece assim, eu falo, eu mal consigo dormir sentado no trem, que eu acordo todo babado, passando vergonha, errando estação. Quanto mais de pé, ia abrir a porta, eu ia cair. Então, quem consegue dormir no meio de uma tempestade? Continuando a leitura, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos, e o mar fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram-se, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu fico vendo o espanto e a admiração que Jesus causou no coração desses homens. Mas eu gosto de ver como que Mateus aqui detalha, falando que uma grande tempestade. Quando você vê a raiz original do grego, qual que você extrai essa grande tempestade, é uma palavra que é mencionada 3 vezes no Novo Testamento, chamada seismo, que a etimologia dela dá de sísmica, abalo sísmico, como se fosse um terremoto. Eles estavam acostumados já a ter tempestades durante a caminhada do barco deles, ali no Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar e perto do Monte Hermon, de 2.300 metros, que as pontas do monte são totalmente descongeladas. Então era natural naquela região o vento do monte descer, encontrar com o vento do mar quente e acontecer uma tempestade. Porém, essa tempestade, ela tem um nome diferente, como se fosse um abalo, algo que fora do comum acontecer. E eu acho curioso que a Bíblia menciona essa palavra 3 vezes, a primeira vez nessa tempestade, a segunda vez que quando Jesus morre, ele está sendo crucificado, ele morre, acontece um grande seismo, acontece um grande tremor. Esse tremor eu vejo que simboliza Jesus vencendo o pecado por mim e por você quando ele morreu. A segunda vez que quando isso acontece, é quando Jesus ressuscita, há um grande temor na terra, 40 pessoas ressuscitam com ele. É a declaração de Deus que o tremor, que a morte foi vencida e agora o homem pode desfrutar da vida eterna com Deus através do sacrifício de Jesus. E aqui nessa história Jesus mostra como que ele conquista os nossos medos. A pergunta que ele faz para os discípulos é a pergunta que muitas vezes ele quer fazer para nós. Por que você tem tanto medo? Nós temos medos conscientes, inconscientes. Alguns têm medo de ficar solteiro, outros têm medo de ficar viúvo ou viúva. Embora eu descobri que ao longo da vida, quando a mulher morre, passa 2, 3 anos, 6 meses o cara já está casado. Eu nunca vi um homem solteiro passar a durar, nunca, de coração. Você vai no interior lá do Paraná, o tiozinho fica velho com 80 anos, com 82 está casando, com 81. Daí eu coloquei na minha simples teoria, homem é mais carente que mulher, né? A gente fala que, não, mulher é carente, não, homem é carente porque precisa casar com alguém. Medo de ficar viúva, medo de adoecer, medo de ficar careca, medo de engordar. Existem diversos medos, medo do desemprego, medo da economia, medo de guerra. Aqui é engraçado que nós não temos medo de guerra, brasileiro nós temos calma com isso. Mas Júlio agora estava no Japão e lendo os noticiários do coreano, e um dia ele fez um teste, eu estava no meio de Tóquio, meu coração gelou, eu fui pego de um medo a qual eu nunca imaginei, falando, e se dá na cabeça daquele doido, apertar um botão e explode uma bomba atômica, o que vai ser de mim? E o engraçado é que o Japão é uma ilha que vive com tanto medo. Nós estávamos numa praia, e ali eu notei várias sirenes e aqueles megafones. E aí eu fui ler a placa.
falei, meu, o que será que é isso? Será que os caras rolam uma música japonesa enquanto que o povo está ali na praia, fazendo alguma coisa, meditação, sei lá o quê? Aí eu estou lendo ali que quando houver o alerta de tsunami, eu fico imaginando, no Brasil a gente está tranquilo, a gente não tem medo dessas coisas. Mas existem outras coisas que indiretamente nós começamos a cometer no nosso coração com medo. E eu creio que Jesus, Ele quer curar e nos restaurar e nos libertar de tudo isso. Libertar das tempestades que vêm contra nós. Conforme eu falei, tem tempestades que nós nos preparamos para receber. Nós sabemos que o país passou por uma grande crise financeira. Nós sabemos então que, então eu vou ter que poupar para ter segurança nessa área. Tem tempestades na nossa vida que nós conseguimos controlar, mas tem algumas que chegam sem avisar. E é exatamente sempre quando nós parecemos que estamos no melhor momento de todos. Já percebeu isso? Tudo está dando certo, está bonito, estou acertando tudo, a célula está bombando, as coisas estão acontecendo, mas de repente o céu se fecha, começa a vir trovão de tudo quanto que é lado, e naquele dia você saiu sem guarda-chuva e sem capa de chuva. Porém, Jesus, Ele quer nos levar, no meio da tempestade da vida, até um lugar de segurança com eles. Eu fico vendo que essa história, tinha ali 12 homens, e um homem ali, Pedro, é um que me chama muita atenção, que depois de um tempo, no ano de 64 depois de Cristo, ele escreveu a carta de 1 Pedro, e ele pôde dar conselhos para uma comunidade cristã que estava passando por uma grande assolação. Se você está com a sua Bíblia, abra ela em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5, aliás. E uma das coisas que eu vejo, que aqui Simão Pedro já não era mais aquele adulto, já era um senhor de idade. E uma das coisas na minha vida que eu sempre faço, quando eu tenho dificuldade ou quero crescer em uma área, eu procuro buscar conselhos com gente que já foram experimentadas, experientes na área, gente maduras. Pelo menos eu faço isso, porque parece que eu corto metade do caminho. As pessoas falam, não vai por esse daqui, vai por ali. Porque elas aprenderam com a experiência. E Pedro, já um homem experimentado, ele faz essa seguinte declaração para confortar a comunidade cristã da época. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E aí você, com mais de 45 anos, é o momento de você se gabar e falar a palavra de Deus, fala para você se sujeitar a mim. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aí você olha para o irmão do lado e fala, você não está sozinho nessa. O Deus de toda graça, o que chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Olha que palavra de conforto. Mas qual era a história que essa igreja que ele foi consolar estava vivendo? No ano de 64, o Império Romano tinha um dos mais cruéis imperadores, dos top 3, chamado Nero. Nero era tão megalomaníaco que ele colocou o nome dele de todos os outros. Nero, Augusto, Júlio, César, então era um nome gigante. E esse cara, ele pegou um ódio da comunidade cristã, porque ele achava que o imperador era o único a ser adorado e era o único rei. Quando eles ouviam a comunidade falando do rei Jesus e prestando culto à adoração a Jesus, aquilo inflamou a ira de Nero. E Nero tem a ideia brilhante de tacar fogo em Roma. E quem ele culpou? A comunidade cristã. E aqueles irmãos começaram no ano de 64 a sofrer uma grande perseguição, serem presos. E ele, como o imperador, ele sabe que ele deveria pegar o líder. Não adianta pegar peixe pequeno, você tem que pegar o líder. Pegou Pedro
ele foi preso, foi açoitado. Provavelmente essa carta Pedro escreveu na prisão. E ao escrever essa carta, você vê Pedro passando segurança e conforto. E é engraçado que um dia Nero, engraçado não, é uma das coisas mais tristes da história cristã quando você aprende. Um dia Nero tem a ideia diabólica, ele sai diante do seu palácio à noite, ele olha pela janela e ele vê tudo escuro. E ele fala, Roma está escuro, vamos dar um jeito de iluminar Roma. Pega os cristãos, vamos tacar fogo neles para que eles iluminem durante a noite. Pedro preso, a comunidade cristã presa. Ele não matava para tacar fogo às pessoas, ele tacava fogo nas pessoas vivas. Roma passava noites de pessoas queimando e gritando em agonia, mas não negavam a Jesus. Fique imaginando isso, um líder. Como ele ia se posicionar? Como ele ia escrever uma carta de consolo para alguém? Como ele vai escrever um consolo vendo pessoas sofrendo? Sendo que Nero só queria uma coisa, que ele negasse Jesus. Mas Pedro já estava experimentado e não negou a Jesus. E aí ele vem e me escreve essa carta, falando, o diabo, vosso inimigo, está ao teu redor como um leão. Queridos, no ano de 2015, eu e uma equipe aqui da igreja, a Jéssica foi conosco, nós tivemos a oportunidade de ir para a África, e no nosso último dia lá, nós passamos na África do Sul e falamos, vamos fazer um safari? Pensa, a gente viveu coisas em um dia, coisas que era para fazer em uma semana, né? E aí, beleza, fomos fazer um safari. Para mim, a aventura é subir escada, gente. Jogar videogame já é aventura. Eu não gosto de esportes radicais. Né? Você vai ficando velho, você vai ficando medroso das coisas. E eu fui entrando naquele negócio falando, gente, que risco. Primeiro a gente foi ver os leõezinhos, que elas queriam tirar foto. As meninas, ai, que bonito. Eu assim, ó, sai daqui, bicho. Aí foi a hora de nós entrarmos naquela jaula para fazer o safari. Era um carro com grades do lado, bem sustentado as grades. E aí abre o primeiro portão, você vê uns animais bonitinhos. Abre o segundo portão, você vê uma hiena. Abre o segundo, não lembro se a gente viu leopardo ou tigre. Abre o terceiro, leão, umas leões e os leõezinhos. Aí o negócio já começou a ficar mais sério, falando, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Abre o terceiro portão, me aparece o leão vai e pula naquela jaula, e na hora que ele bate na porta, né, bate no negócio, dá uma tremida, eu falo, Jesus do céu, me ajuda. Eu falando, pronto. Daí o cara falou, não, agora nós vamos seguir. Continuou seguindo, fechou esse portão. Nós ficamos trancados no cubículo. Na hora que fechou, abriu o outro. Estava todo confiante, falando, pronto, acabou, já era, vou embora. Abriu esse terceiro, o cara apaga a luz. No que apaga a luz, anda 1 minutinho, no máximo 2, ele para, me pega uma lanterna, ilumina um tronco no chão, com uma parte traseira, eu acredito que seja carne de boi, com a parte traseira do boi. De repente abre aquela porta, e começa a vir os leõezinhos e a leoa. Sabe aquele churrasco que, quando a carne está atrasada, e o cara vai cortar um pedaço, antes de cortar o povo já está comendo, né? Nunca chega na sua mesa. Foi mais ou menos isso, foram tudo avançando naquilo. E aquela bagunça, eles nem sabiam o que comer, mas discutiam o que comia. Passado 1, 2 minutos, abriu de novo aquela porta. E ao abrir aquela porta, começou a vir um leão, todo cheio de pose, desfilando, jogava a juba para lá, para cá, na maior tranquilidade. Chegou naquele pedaço de carne, colocou a pata e começou a comer. E aí vem um leãozinho, intrometido, querer comer. Ele foi querer morder, no que morder, aquele leão rugiu. Queridos, eu me estremeci inteiro. Eu não sei como eu não fiz xixi nas calças, de tanto medo, como que eu fiquei arrepiado. Falei, meu Deus do céu, que coisa insana é isso, esse leão é tão poderoso, é um assustador o rugido do leão. Se eu fosse escrever uma recomendação para os irmãos sobre o leão, eu ia falar o seguinte, foge, corre, não entra na jaula, pelo contrário, some, põe a segunda, sai cantando pneu e suma. Mas o que o apóstolo Pedro está escrevendo? Para resistir a esse leão que rosna no nosso ouvido. E é engraçado que esse leão tem nome, ansiedade. A continuação, esse versículo, numa versão fiel, não tem ponto final. Na NVI coloca um ponto final. Almeida, Ferreira Corrigida e Fiel, King James, ele coloca uma vírgula. Pelo fato de ter uma vírgula, a interpretação começa a se tornar totalmente diferente. Ele nos ensina a nos humilhar diante de Deus e resistir ao diabo. E a resistência que ele quer é que nós permanecemos
debaixo de uma confiança plena diante do Senhor. E olha que interessante, quando o apóstolo Pedro, ele fala para nós nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus. Você quer entender algo tão poderoso? Quando o judeu fala da mão de Deus, a mão de Deus é a mão que libertou o povo da escravidão do Egito. É a mão de Deus que abriu o mar. É a mão de Deus que eles viram fazer maravilhas enquanto eles estavam no deserto. E essa é a mão de Deus. Quando você menciona a mão de Deus para os judeus, logo vem isso à mente dele. E a mão de Deus para nós significa provisão, proteção, propósito. E Deus quer nos levar a estar debaixo da mão dele poderosa e potente em todas as situações da nossa vida. Amém, queridos? E olha, um cara melhor do que Pedro para descrever isso. Pedro, ele viu a própria mão de Deus. Ele viu o próprio Deus face a face. Aí você fala, não, pastor, acho que você já está indo para além. Ele viu Jesus. Mas Jesus fala para os discípulos, aquele que me vê, vê ao Pai. O apóstolo Pedro, então, ele teve uma das experiências mais marcantes e mais interessantes da Bíblia. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. O apóstolo Pedro escreve o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Só para contextualizar, os discípulos tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e peixes, a própria mão de Jesus multiplicando ali os pães e peixes. Imagina o auge. Gente, se eu tivesse vivido uma experiência de multiplicação de qualquer coisa, eu ia falar, não, Deus multiplicou pão, o meu foi muito louco, nossa, você não imagina como foi. Imagina como que aqueles caras estavam no barco falando, não, o meu grupo era maior, eu servi 200 famílias, não, você serviu 100. Imagina o auge espiritual que eles estavam. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Deixa eu pegar só um parênteses aqui, os homens vão me entender disso. São 12 homens juntos. Vamos ser sinceros, se nós fôssemos escrever uma carta, a gente não pularia essa menção honrosa, e nós trememos de medo, nós ficamos abalados, nós tivemos dúvidas. Mas eles não, eles colocaram, qual era a situação deles? Tem situações, às vezes, que o homem quer mostrar, estou no controle, mas às vezes está totalmente estremecido, mas eu acho tão linda a palavra de Deus, que mostra como era o coração daqueles homens. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Deixa eu parar aqui, daqui a pouco eu continuo. Quero partilhar essa situação de gritar de medo. Assim, eu não tenho medo de viajar de avião, nunca tive, para mim é a coisa mais sossegada. E um dia eu e a Rúbia, nós estávamos passando férias, e nós estávamos voltando das férias em um voo. Então fique imaginando, nós fomos para a Argentina, mas a companhia que vendeu o voo fez a seguinte coisa, é como se você quiser ir em Barueri, mas você desce primeiro em Itapevi para depois voltar para Barueri. Tem lógica? Eu não entendi, o voo foi para o Chile para depois voltar para a Argentina, e foi da Argentina para o Chile para ir para o Brasil. Falei, amor, não entendi desse voo. E nesse voo para o Chile, a gente voa do lado da Cordilheira dos Andes, assim, voa muito perto, e toda hora o avião está lá daquela maneira, tremendo, parecendo uma batedeira. E aí na volta, em determinado momento, o avião fez assim, ó. Deu uma queda de uns 10 segundos, e depois começou a tremer. Na hora, eu estava escutando louvor, falei, quedinha de nada, pega nada. Passado menos de um minuto, uns 20 segundos, aí já fiquei branco, olhei do lado, gente fazendo sinal da cruz, outro plantando bananeira, outro lá falando castelhano, eu sem entender nada.
E eu, não, machão, tá em paz, tá seguro. Não passou nem um minuto, fez a terceira vez. No que fez a terceira vez, desliguei o fone de ouvido, já comecei a ir lá em língua, e comecei falando, Senhor, tem um propósito na minha vida, Senhor, me ajuda. Aí, de repente, quando foi fazer a outra vez, uma criancinha fez assim, Yupi! Aí eu olhei, eu falei, eu não estou me entendendo, essa criança está se divertindo e eu estou aqui tremendo de medo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou descansar no Senhor, porque olha que engraçado. Sabe qual canção eu estava escutando no meu fone de ouvido? Em teus braços é meu descanso. Escutando Lara Sogueles e totalmente atemorizado naquela situação. E voltando aqui para essa parte tão peculiar da palavra, que muitas vezes parece a minha e a sua vida caminhando com o Senhor. Estamos no auge, está tudo dando certo. Está da hora, família está bem, a vida de santidade está legal, Deus está provendo, a empresa, o emprego está dando certo, mas de repente sopra um vento contrário. Nós estamos andando no sobrenatural, vendo as coisas acontecer, de repente, vem as circunstâncias, vem o dia a dia, para nos amedrontar. E aí começamos a afundar. Quantas situações na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós começamos a afundar? Talvez o seu casamento, você olha hoje e fala, poxa, meu casamento nunca vai ser isso, à luz da palavra. E você já olha e fala, esse vento sopra e eu sei que eu não vou ter a família perfeita. Talvez você, jovem, olha para a sua vida de santidade e fala, eu estou totalmente afundado, eu não consigo. O vento da tentação sopra sobre a minha cara, mas eu não consigo mais andar no sobrenatural, naquilo que Deus tem para a minha vida. Pedro era um cara que sabia nadar, porque ele era pescador. E aqui vem algo muito poderoso, que eu vejo que é o que ele ensina, humilhem-se diante da mão poderosa de Deus. Pedro poderia olhar aquela situação de quase afundado, eu fico sempre curioso falar, ou afunda ou não afunda. Se é quase afundado, ele devia estar boiando, mas a Bíblia não fala que ele estava boiando. Ele descobriu aonde era o chão dele, que ele poderia confiar no Senhor. Mas o que faz a diferença, na minha e na sua vida, quando nós enfrentamos os ventos contrários à nossa fé, é em que direção nós estamos indo. Pedro poderia muito bem confiar no talento natural dele. Olha, Jesus, até aqui eu tentei, quer saber, eu quase afundei, olha a vergonha que eu estou passando, tem 11 discípulos ali atrás, quer saber? Vou voltar no crawl aqui, falou Jesus. É engraçado que Lucas escreve que Jesus queria seguir reto, ele não queria entrar no barco. Quando Pedro chamou. Talvez a sua vida hoje na fé se encontra assim, você olhando para trás e falando, é melhor eu voltar para o meu barco. Mas deixa eu te contar um negócio. Pedro estava indo em direção a Jesus, é isso que determina a calmaria sobre a nossa vida. E ele indo em direção a Jesus, ele começa a afundar, ele dá um grito e fala, Senhor, salva-me! Continuação do versículo. E imediatamente o Senhor estendeu a mão para Pedro. O que vai determinar, o que vai fazer a tempestade da nossa vida acabar, é quando nós estendemos a nossa mão para o Senhor e pedimos para Ele, Senhor, salva-me. Porque diante da mão do Senhor, a graça, a bondade, diante da mão do Senhor, a provisão, a salvação, a libertação. Meus irmãos, eu não sei sinceramente o que você precisa ver que o Senhor te salve, que te cure, que te liberte, mas eu posso falar para você com toda a certeza do meu coração, a mão do Senhor continua estendida sobre nós. O que vai determinar em que direção eu e você estamos indo, porque Ele está pronto para nos resgatar do mar da vida e levar para o oceano da graça. E aí a Bíblia continua falando que Pedro, imediatamente quando ele resgatou, Jesus foi para o barco. E quando entraram no barco, o vento cessou. Convida hoje Jesus para entrar no teu barco de uma maneira sobrenatural. Qual vento tem batido na tua porta? E você tem olhado para esse vento e muitas vezes sido desencorajado para viver uma vida de fé em fé, vitória, vitória e glória em glória. Talvez situações, mas hoje eu vejo muito claro o Senhor querendo soprar uma grande bonança sobre a sua e a minha vida. E uma das coisas poderosas para que isso aconteça é um dos ventos, chamado ansiedade.
A ansiedade não é nada mais que o homem querendo exercer controle sobre uma situação. Entrega para o Senhor. 1 Pedro fala, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vocês. O Senhor continua cuidando de nós. É Ele que sabe quantos fios de cabelo você tem. Talvez você olhe e você fala, estou ficando careca. É para você passar mais tempo com Ele. É Ele que te deu o fôlego de vida essa noite. Você amanheceu com saúde. É Ele que faz. Eu fico imaginando uma das coisas mais maravilhosas. Esses dias eu estava estudando Efésios, quando ele fala que antes da fundação do mundo Ele nos escolheu. Antes de você ser gerado pelo seu pai, Deus já tinha um propósito e o plano dele perfeito para mim e para a sua vida. Que a continuação de Efésios fala que para que nós fôssemos irrepreensíveis e santos para o louvor da glória dele. Mas para isso nós precisamos nos render. A palavra humilhação que eu vejo mais perto é rendição total. É você chegar diante de Deus, coração sincero, puro e quebrantado, falando, Senhor, até aqui eu tentei, mas é somente o Senhor, quando estender a sua mão, vai haver a bênção, vai haver a cura e vai haver a restauração. Eu queria desafiar você essa noite a dar um passo de fé diante do Senhor, a olhar para dentro de você e poder responder essa pergunta diretamente para Jesus. Por que tem tanto medo? Do que você tem medo? Olha que poderoso, Romanos 8 fala, o que nos separará do amor de Deus será fome, perigo, perseguição, nudez. Fala que por amor a Ti somos entregues à morte todos os dias, mas acima de todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor já te fez um vencedor e uma vencedora. Por isso decida hoje olhar para Ele falando, Senhor, está aqui. Eu decido hoje lançar diante do Senhor. Eu decido hoje, no meio dessa tempestade que está soprando sobre mim, preferir que o Senhor entre no meu barco e vê esse vento cessar, respirar a Tua calmaria, sentir a Tua paz. Sabe, queridos, eu sinto muito claro no meu coração, o Espírito Santo falando que Ele quer derramar a paz, que excede todo conhecimento sobre os nossos corações. Talvez eu seja o primeiro que Ele queira fazer isso e eu recebo isso para a minha vida. Por isso me vem à mente um versículo em Isaías que fala o seguinte, o Senhor conservará em plena paz aqueles que têm cujo propósito firme nele. O Senhor quer fazer você um homem, uma mulher inabalável em paz. Talvez a situação dentro da sua casa seja totalmente contrária mesmo. Seja uma tempestade com redemoinhos, com tsunami, com chuva de granizo e canivete, tudo junto. Mas se a mão do Senhor onipotente estiver sobre você, Ele vai te proteger. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis, pois o Senhor está comigo. Eu amo demais um dos salmos mais belos da Bíblia. Mas é um dos salmos muitas vezes banalizados, usado de maneira folclórica, o Salmo 91. Que fala debaixo da sombra do Onipotente. O Senhor quer te levar para o lugar onde Ele vai te resgatar. Talvez você esteja meio afundado com a sua fé. Talvez você tentou muitas coisas. Sonhou em ser um pastor, missionário, um líder de célula, supervisor. Mas aconteceu alguma coisa no seu caminho que te fez afundar. E aí vem o diabo colocando, você não é capaz. E é interessante que o diabo que está ao nosso derredor, rugindo, presta atenção, a Bíblia fala que ele está rugindo. Ele é barulhento, ele não é silencioso. Ele vai usar as circunstâncias para que eu e você falem, não, eu desisto. Senhor, não é para mim, até aqui foi da hora, mas prefiro ficar sentado aqui. Senhor, um dia eu sonhei em ter uma família santa, linda, bela, diante do Senhor, mas essas brigas, meu marido realmente, ele não vai ser aquele homem que o Senhor projetou, mas eu me contento com isso. Deus está te chamando hoje para ter um coração inconformado diante dEle, levantar suas mãos e falar, Senhor, salva-me nessa área. Eu creio que a paz do Senhor, vocês vão sair daqui com plena paz. Que vocês vão sentir o próprio aroma de Jesus todos os dias. E eu admiro demais quando o Salmo 91 fala que ele não temeria a mortandade que assola o meio-dia. Que diante da noite, diante do dia, ele estaria guardado debaixo da sombra do Onipotente. E eu creio que o Senhor quer colocar eu e você debaixo da sombra das mãos dEle. Então no seu lugar, querido, queria pedir para você ficar em pé.
e você começasse a meditar e olhar como que está a sua vida. O mesmo Jesus que estendeu as mãos para Pedro, quando ele estava afundando, estende a mão para você. Qual situação você precisa olhar para Jesus, levantar as mãos para os altos e falar: Senhor, salva-me, salva minha família, salva, Senhor, minha empresa, Senhor, me salva, estou desempregado. Me salva, Senhor, porque a tristeza se apoderou do meu coração, eu não encontro mais alegria. Salva-me, Jesus. Salva-me, Jesus. Pai querido, a Tua graça é tão extraordinária que nos atinge da maneira a qual nós estamos. Nós não precisamos de mais nada, a não ser ter um coração sincero e quebrantado diante do Senhor. O Senhor não nos rejeita. O Senhor sempre está com seus braços de graça, amor e bondade, assim como Davi declarou um dia: caia eu na mão do Senhor, onde há misericórdia e bondade, do que na mão de homens. Nós decidimos essa noite, Senhor, cair nas Tuas mãos, cair nas Tuas mãos. Por isso eu peço pelos meus irmãos agora, essa noite, Pai. Queridos, tem um ato de fé. Se tem alguma situação a qual você vê esse leão rugindo sobre a sua vida, levante suas mãos ao alto, num sinal de rendição a Deus, falando: Senhor, salva-me. Começa a orar e colocar diante do Senhor, porque o forte socorro do Senhor já chegou. Não vai chegar, Ele já chegou sobre nós. Ele já chegou sobre nós. Porque